Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Jornal A Voz de Campos, agora 6 horas 6 minutos, né, horário de Brasília. Estamos ao vivo, diretamente daqui dos estúdios da Rede Aurora, em mais uma edição do seu jornal de toda quinta-feira. Hoje a gente inicia aqui essa bancada provisória, não é? Do Jornal A Voz de Campos. Você já me conhece, eu sou o Pietro Souza e hoje eu assumo aqui a titularidade durante o recesso, tá? Do nosso diretor, dono de verdade desse programa, que é o Germando. Não é férias, é recesso, sempre bom lembrar. E comigo aqui hoje eu tenho na bancada ele, Felipe Machado, que daqui a pouco vai dar o seu boa noite também para você que está nos assistindo. Mas antes, eu quero dar boa noite pro Gabriel, pro Josiel, que estão aí na técnica, pra Gabi, a nossa redatora, produtora, né, a Gabi Barros, pro Giovanni, pro Kaique, claro, pro Germando, que tá lá no escritório dele, com certeza assistindo já ao nosso jornal. Olha, muito boa noite a você que tá ligadinho com a gente aqui pelo Instagram. Já eu vou ler o seu comentário no @AVozDeCampos. Para você que tá aí com a gente também no Facebook da Rede Aurora, @Rede Aurora Play, ou pelo nosso YouTube também, @AVozDeCampos, tá bom? Olha, boa noite, Felipe Machado, hoje boa noite. Aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite ao público de casa também. Hoje vamos fazer essa provisório, né? Provisório. Não é improvisado. Não é improvisado. E com certeza uma honra estar aqui na casa, né? E hoje aqui na bancada um dos filhos, né, do Germando aqui, que é o jornal A Voz de Campos, que ele tem tanto carinho. Exatamente. E quem também vai estar com a gente aqui hoje, que já chegou nos estúdios da Rede Aurora, é o nosso colega conhecido já dos espectadores do A Voz de Campos, desde a época do programa Voz de Campos, né? Que teve aqui com a gente no mês retrasado, se eu não me engano, em maio, Wagner Azevedo. Olha, quero aproveitar, chamar o Wagner hoje, tá liberado, tá? Pode entrar aí, Wagner, vem aí pro estúdio que a gente vai começar o nosso jornal de hoje. Enquanto isso, Felipe, o que você espera da edição de hoje, meu amigo? Hoje, na verdade, pelo que eu já vi aqui, o negócio tá bom e, com certeza, muitas matérias que vão chamar a atenção do público. Com muito certeza. Tem muita... E quem acaba de chegar aí, nosso colega Wagner Azevedo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal A Voz de Campos. Wagner. Isso. Boa noite. Boa noite, Pedro. Hoje tá podendo. Olha isso. A gente já tá ao vivo. Falaram que ia ter Outback hoje. Foi. Conversa. Tem no programa da Edmar, sempre rola aí, ó. Da Edmar, já vi, já. Olha, muito boa noite mais uma vez para você que está nos assistindo. Boa noite, Felipe, Wagner. Quero que você, Felipe, comece então com a nossa proposta. O que nós temos no jornal de hoje? Fala pra gente. Vladimir sanciona a regulamentação do porte de arma pela Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. Temos a exigência do Ministério Público por transparência nos gastos com acolhimento infantil em Campos. A ordem cronológica da exoneração, essa daí, do Washington Reis e novidades. E a análise da bancada. Caiu na rede, já pode falar?
Pode, claro que pode. Fiquei com medo, que eu vi, caiu da rede, olha, pau saiu, não, brincadeira, vamos lá. Caiu da rede a crise na saúde de Campos, com o veto do atendimento a pacientes de outras cidades. Nos bastidores da Câmara, entenda a atual disposição do Legislativo de Campos. É isso aí, olha, o jornal de hoje tá recheado como sempre, mas antes, Josiel, da gente começar com as notícias de hoje, eu quero primeiro fazer aqui um anúncio para você que está nos assistindo e te pedir, olha só, se você quer receber todas essas notícias que nós mostramos aqui na nossa edição de toda quinta-feira em tempo real, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, direto no seu WhatsApp. Se você quer receber os cortes, os famosos cortes que a gente posta do nosso programa no nosso YouTube ou no nosso Instagram e mais, alertas de todas as nossas transmissões ao vivo, repito, no seu WhatsApp, olha só, aponta, a gente vai ficar com os QR Code durante todo o nosso jornal aqui, ó. Aponta aqui pra cima o seu celular para esse QR Code que você vai direto pro canal do A Voz de Campos no WhatsApp, tá bom? Lembra aqui, ó, quando você vê esse QR Code, você pega o seu celular, aponta aqui em cima, logo em cima aqui de mim, né, na tela, que você vai ter acesso ao canal com atualizações em tempo real, não só do jornal, mas também do portal avozdecampos.com.br, tá bom? Olha, vamos começar, Felipe, porque o porte de arma de fogo da Guarda Civil Municipal é regulamentado em Campos. Explica pra gente. Então, o porte de arma de fogo, né, funcional para a Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes foi regulamentado nesta semana. E o decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira e já está em vigor. Pois é, olha, de acordo com o comandante da Guarda, Wellington Levino, a medida representa um avanço na valorização dos agentes e no fortalecimento da segurança pública. Ele destacou, gente, que o processo ele é responsável, amparado por legislação federal e segue etapas rigorosas, como convênio com a PF, exames psicológicos e capacitação técnica dos agentes. Tem mais, Felipe? Tá, vamos lá. O porte de arma terá validade de 10 anos e será concedido apenas após o estágio de qualificação profissional. Segundo Levino, os guardas armados e bem treinados ampliam a capacidade de resposta diante das ocorrências, sempre com foco na legalidade, na eficiência e na preservação da vida. Exato. Olha, Wagner, quero começar aqui com você nessa edição de hoje pedindo sua opinião sobre esse assunto que tem gerado uma grande polêmica na nossa cidade. Tudo que envolve a Guarda de Campos, na realidade, tem gerado muita polêmica atualmente. Eu queria que você trouxesse aqui a sua opinião quanto agora essa regulamentação do porte de arma da Guarda, que em breve vai virar polícia, inclusive municipal. Boa noite, Felipe, boa noite, Pietro, boa noite a todos os nossos telespectadores, como diz Germano. Boa noite aí a galerinha que eu não sei o nome da produção aí, mas depois eu aprendo. Germano, que tirou férias, queria mão de obra grátis, me convidou para estar aqui fazendo aqui um acompanhamento com vocês aqui, fazendo parte da bancada com vocês. Mas como eu sempre digo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pietro, esse lance da guarda estar armada é um assunto bem delicado e espinhoso. Porque quando a gente fala em porte de arma, a gente tem toda uma questão que vem por trás disso, né? Sim. E o preparo, né? Cursos, né, de qualificação, exames psicológicos, saber como está a vida do cara ali dentro de casa, tudo isso é fundamental para que ele tenha esse porte, né? A questão que eu poderia estar assim ressaltando será que vai ter todo esse amparato
para qualificar o agente antes de colocar a arma na mão dele, porque às vezes as pessoas... O que mais gera polêmica na questão da armamentização da guarda são fatos que eu até considero isolado. Não é a grande maioria da guarda, são fatos isolados, que às vezes um agente ou outro despreparado comete excessos, né? E acaba pondo em xeque toda a instituição. Isso não é exclusivo da guarda, né? Às vezes você tem isso na Polícia Militar Federal. É uma coisa que... Só que na guarda, que é uma coisa que é mais próximo, por ser municipal, é uma coisa que é mais próximo da gente. Então, às vezes, um episódio ou outro faz com que o cidadão tenha aquela percepção de um despreparo por certos agentes. Mas eu prefiro acreditar que não é a maioria da corporação. Eu prefiro acreditar que é uma minoria e prefiro acreditar que vai ser feito todo o procedimento, né, necessário para que esses agentes, e eu acredito que não sejam todos, eu acredito que sejam alguns, vai ter provavelmente algum grupamento especial, porque para que eles tenham acesso a essas armas de fogo, as funcionais, tá? É bem lembrado. Eles terão de passar por um curso na Polícia Federal. Eu me lembro quando a gente fazia bancada aqui, que esse assunto é de hoje, é antigo. Sim. E tinha um policial federal aqui, era o Roberto Shoa, que era o responsável pelo SINAB, aqui da Polícia Federal do nosso município. Então já existia todo o convênio preparado, porém nunca foi assinado, para que esses agentes fizessem cursos, né, preparatórios, para que eles pudessem estar portando essas armas em trabalho, entendeu? Então, se eles passarem por todo o processo, né, se derem apenas a agentes qualificados, agentes que não têm nenhum distúrbio, nenhum desvio de conduta, eu acho que é saudável sim para a segurança pública, entendeu? Você mas acredita, então, respeitando sim, tudo isso que eu falei anteriormente. Pode dar certo, porém com ressalvas. Com ressalvas, né? tem que haver circunstâncias específicas. Né? A síndrome de vira-lata, ela está presente em todos os segmentos, que tudo que gera opinião pública, E aí a gente tem aquela percepção de que, por se tratar da guarda municipal, vai dar errado, ou que não vai ter o tratamento adequado, ou que eles não vão ter o preparo adequado. Já eu prefiro acreditar que vai ser diferente, que deve ser diferente. Eu prefiro acreditar que eles vão passar pelo processo de formação dentro desses cursos, assim como qualquer outro agente de segurança pública, e que só vai estar apto àqueles que realmente tiver condições de estar portando essa arma. Perfeito. Olha, passando para a próxima notícia, Josiel, a gente vai retomar aquele assunto que trouxemos aqui na semana passada, um assunto muito triste e delicado, que infelizmente mexe com as crianças do nosso município. É realmente um tema muito sensível e uma situação muito desagradável que nós tivemos aqui recentemente na nossa cidade, que agora tem os seus desdobramentos. Olha, o Ministério Público exigiu transparência de gastos com acolhimento infantil em Campos, não é isso, Felipe? Exatamente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça para cobrar da Fundação Municipal da Infância e Juventude e da Prefeitura de Campos do Goytacazes a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos destinados ao acolhimento de crianças e adolescentes. Olha, de acordo com o MPRJ, a medida foi tomada após fiscalizações constatarem falhas graves, como falta de itens básicos de alimentação, problemas de higiene, limpeza precária e estrutura física inadequada nas unidades mantidas pela Fundação Municipal de Infância e Juventude. Isso. O
O Ministério Público afirma que já havia realizado reuniões com gestores públicos, enviando ofícios e propostas de outras medidas judiciais, mas diante da falta de providências eficazes, decidiu acionar novamente o Judiciário. O objetivo é garantir a transparência no uso dos recursos públicos, especialmente os previstos na Lei do Orçamentária 2025, e assegurar que os direitos das crianças e adolescentes acolhidos sejam plenamente respeitados. E que o dinheiro que vem da população seja bem aplicado também. Você não derrapou, não errou em pensar no dinheiro, não. O direito das nossas crianças, claro, vem acima, porque é a parte mais sensível desse tópico. Porém, o dinheiro que a população gasta, imposto, tudo que a gente paga para o poder público tem que estar sendo bem aplicado. Tem dinheiro em Campos? Diziam que dinheiro tem, né? Faltava gestão. Tá aí. Era uma frase antiga. A gente tem uma opinião, mas o que você acha, Wagner? Tem dinheiro em Campos? Pra gente começar e depois a gente desenvolve. Olha, eu acredito que tenha, né? Eu passo aí, vejo obras aí rodando por todo o município. Então... Eu não acredito nessa tese de que não tem dinheiro. Alguns setores, eu acredito que possa sim estar passando por dificuldades por essas questões dos embates que estão rolando aí, né? Mais uma vez, os embates políticos fazendo a população de refém da incapacidade da máquina e tentar servindo, né? Resolver os seus problemas sem envolver a população também. Mas você falou que tem dinheiro. Então, para onde o dinheiro está sendo destinado se não foi aplicado num órgão, num serviço, digamos assim, de tanta importância para a nossa população e que mexe com uma população tão sensível e carente nesse contexto específico? Qual que é a sua opinião? Para onde está indo o dinheiro? Ou simplesmente por que não foi aplicado, bem aplicado, pelo menos nos abrigos. Ou se você tiver alguma visão diferente também. Não, na realidade eu ouvi por alto toda essa questão dos abrigos e confesso que eu não estou a par do que vem ocorrendo nos abrigos. Tem alguma denúncia de maus-trato, alguma coisa assim? Falta de chuveiro, né? Estrutura, janela, cama, a alimentação das crianças que estavam ali nos abrigos seria somente de água fervida com salsicha e nada mais. E aí isso juntou e existe uma Ministério. Comprovação disso com fatos? Olha, provavelmente está no Ministério Público. Então, mas aí existe, que o Ministério Público não chegou lá e disse que estava, pediu esclarecimentos. Não foi isso? Foi confirmado que havia essas denúncias. Pediu que fosse esclarecido como seria aplicado os recursos daqui para frente e agora está em cima exigindo a transparência dos gastos. Porque de alguma forma essa notícia chegou até o Ministério Público, essa denúncia. Uma denúncia, né? E agora eles estão apurando e estão pedindo. E pode ser até mesmo a partir das crianças saberem, né? Entendeu? Voltou? Ok? Tipo assim, eu particularmente não sei. Antes que alguém fale qualquer coisa, eu não tenho medo de assunto espinhoso. É porque esse assunto em si eu não estou ciente mesmo. Pra ser bem sincero, eu não conheço nenhum abrigo aqui em Campos. Eu sei de um que tinha no Residencial Santo Antônio, tinha um ali. Esses dois em específico que foram interditados pelo... Então, isso aí, foram interditados, então porque não oferecia condições, né? Exato. É isso que eu tô perguntando. Márcio Roberto Costa. Eu fui puxar a pauta aqui da semana passada pra gente trazer algo concreto pra eu te responder. Isso aí, então, se os for abrigos interditado... Portal da Infância e Despertar. Falta de estrutura, como eu disse, alimentação inadequada, ausência de alimentos, medicamentos vencidos e escassez de produtos de higiene. Complicado, mas eu acredito que se a justiça entrou e se de fato for fazer funcionar, daqui para frente a gente pode esperar melhoras, mas volto a falar, é responsabilizar quem de direito, entendeu? Eu não acredito que isso aí tava lá, que não tinha ninguém. Não, tem um responsável, mas e aí, o responsável, o que ele tem a dizer?
É buscar responsabilizar quem de direito para que ele possa estar explicando o que aconteceu com esse recurso. Até mesmo porque, como eu sempre digo, o prefeito está lá em cima, mas ele nomeia pessoas aqui embaixo para que possa estar ajudando na gestão dele a mover a máquina pública, né? E é responsabilidade desses nomeados, né? Dessas pessoas do alto escalão, dos cargos de confiança, de estar fazendo um bom trabalho. Se deixou a desejar, quem foi que deixou a desejar? É procurar Exatamente. quem foi, responsabilizar e punir se for o caso. Talvez qual o motivo, né? Qual que ele o motivo não conseguiu que levou, também cumprir essa... É porque é difícil falar, porque eu não sei de onde vem a verba desses abrigos. Vem da Fundação Municipal da Infância e Juventude, isso é certo. Mas de qual orçamento? Tem algum recurso que vem da saúde? Tem algum recurso que é oriundo da parte da saúde? Entendeu? Isso tudo você tem que saber. Ou simplesmente, caso tivesse, a gente sabe que a saúde está comprometida. Não é de hoje, entendeu? Ou precisa saber, será que não houve, não retirou dinheiro daqui para colocar ali? Exato. Por conta dessas questões que estão ocorrendo. Então, pra gente falar, a gente tem que ter muita responsabilidade. Seria caracterizado como pedalada fiscal? Não seria o caso, porque o prefeito não, o prefeito é aprovado por Câmara um limite que ele pode remanejar. Lembra daquilo que eles falam? Cheque em branco. É justamente isso. O orçamento tá aqui, mas o prefeito pode remanejar até 30% desse orçamento. Aí ele tira daqui pra pôr aqui. Olha, entendeu? o importante é que a gente espera justamente que o Ministério Público faça o trabalho, como o Wagner trouxe aqui, de investigar, para saber primeiro quem é o responsável e para que o responsável seja responsabilizado e pelos seus atos e punido, exatamente. E a gente, como o Germano falou aqui na semana passada, eu repito para você que está nos assistindo, a gente vai continuar em cima desse caso e buscando, claro, não é fazendo uma caça às bruxas, de jeito nenhum, mas buscando sempre informações para poder trazer aqui para você que assiste ao Jornal A Voz de Campos e que faz parte, obviamente, da população campista, porque é de direito seu, de você que está nos assistindo, saber, né, quais são os desdobramentos desses casos que impactam a nossa população. Olha, a gente vai voltar daqui a pouco, porque agora, Josiel, a gente tem um intervalinho muito rápido, bem breve, da nossa patrocinadora oficial, a Coagro, que está aqui com a gente toda quinta-feira. Eu aproveito e mando um abraço aqui para o nosso vice-prefeito e diretor-presidente da Coagro, Frederico Paes. Mas antes, eu te lembro, hein, quando a gente voltar do intervalo, esse QR Code ainda vai estar aqui em cima. Sabe o que é esse QR Code? Você pode acessar o nosso canal do WhatsApp, onde tem atualizações em tempo real, não só das transmissões ao vivo, dos cortes que nós postamos logo após, né, a edição ter ido ao ar no YouTube e no Instagram, mas também de todas as notícias que você assiste aqui na quinta-feira, mas que foi postada na segunda, na terça, vai estar lá em tempo real, tá bom? A gente volta em um minutinho com mais notícias, mais debate e os bastidores da Câmara. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro.
A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o jornal A Voz de Campos. Olha, quero dar aqui o meu boa noite para você que está aí nos assistindo desde o começo, ou então você que chegou agora, né? Depois do nosso intervalo da Coagro, você está estranhando que o Germando não está aqui? Olha, vou te explicar de novo. A gente começou o recesso lá da Câmara, né? Do nosso Legislativo. E aí o Germando copiou. Ele resolveu tirar umas semaninhas de descanso. Mas claro, descanso somente daqui da bancada, porque o trabalho no escritório, com os portais, toda a correria dos bastidores não para. Então, eu assumo o Jornal Voz de Campos nesse mês de julho e nessas 2 primeiras semanas, né? Sim. Da nossa versão provisória do jornal. Eu conto aqui com meu amigo de Rede Aurora, Felipe Machado, na bancada, e hoje com os comentários de Wagner Azevedo. Olha, estamos de volta com o Jornal A Voz de Campos. Eu quero te lembrar que, apontando o seu celular para esse QR Code aqui na nossa tela, você acessa o canal do WhatsApp do A Voz de Campos, onde você tem notícias em tempo real, cortes, matérias do YouTube e do Instagram na mesma hora que são postados, direto no seu celular, no seu WhatsApp, tá bom? É uma nova forma da gente se comunicar com você, telespectador daqui do Jornal Voz de Campos. Olha, Felipe, Wagner, vamos correr porque a gente tem agora a pauta, grande pauta da semana, que é jogo de xadrez ou quebra de braço, hein? Bacelar exonera Washington Reis e Castro, surpreendendo a muitos, mantém decisão, não é? Vamos seguir a ordem cronológica. Começa aí, ô Felipe. O estupim, né? Qual que foi? A aproximação com Vladimir. Ah, é? Será? Aproximação de Reis com Vladimir. Olha, o movimento que selou o destino de Washington Reis foi uma aproximação explícita de adversários do grupo político de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Eu quero saber depois se o Wagner concorda com a gente ou não. O ápice dessa articulação foi revelado em entrevista exclusiva ao jornal A Voz de Campos e à Rede Aurora, em maio, tá? Onde Reis confirmou abertamente tratativas para a formação de uma chapa com o atual prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do PP, para a disputa do governo do estado em 2026. A gente tem um recorte, né, para relembrar a edição do dia 29 de maio deste ano, onde você vai rever a entrevista que Washington Reis deu com exclusividade à Rede Aurora e ao jornal A Voz de Campos, e fez essa revelação que foi o grande estopim. E aí eu quero saber a sua opinião aqui no Instagram e no Facebook do A Voz de Campos e da Rede Aurora, se você concorda com a gente ou não. Mas essa entrevista, Felipe, o que é comentado é que essa articulação e isso de explicitar essa conversa com Vladimir foi o pontapé para gerar todo esse caos, todo esse fervor que culminou no que a gente está trazendo aqui hoje. Vamos relembrar essa entrevista, a gente volta já já. Na tela.
anúncio foi feito de forma exclusiva para a equipe do jornal A Voz de Campos e também nos bastidores da política durante um almoço na Coagro, após a missa que marcou o início da safra de cana-de-açúcar em Campos. Confira na íntegra. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Voz de Campos na Rede Aurora. Gostaria de saber, rapidamente, o MDB na eleição do ano que vem para governador aqui do estado pretende apoiar alguém ou montar uma chapa própria com alguém do partido? Já é divulgado pela mídia, o MDB vai fazer um maior número de deputados estaduais, deputados federais, vamos vir com vida própria, chapa própria e a altura do MDB. E quanto ao governo do estado, algum candidato próprio do partido também? Isso, teremos candidato. Um nome que é muito veiculado, de que vai se filiar ao MDB no ano que vem, é o atual prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Tem algo nesse sentido? Vladimir, nós estamos conversando e é um grande quadro e eu estou muito confiante na chegada dele no MDB para fortalecer o nosso time. Então, essa aliança com Vladimir, né, na verdade, o notório adversário de Rodrigo Bacelar, foi interpretada como uma traição e um ato de insubordinação, né, vamos colocar assim. Além disso, a aproximação com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, com quem Reis passou a aparecer em eventos e redes sociais, consolidou essa percepção de que ele estava jogando em um time oposto ao do governador e o presidente da Leste. Pois é, olha, antes da gente pedir a opinião aqui do Wagner, eu quero dar um spoiler do que vem por aí, né? Você já sabe que Reis foi exonerado por Bacelar, enfim, a gente vai trazer isso aqui mais à frente e vamos debater. Porém, eu vou pular para o final, tá? Eu vou pular para uma notícia que chegou aqui pra gente justamente antes do jornal ir ao ar hoje. Reis, após a decisão de Castro em manter a sua exoneração, a sua demissão, ele confirmou em entrevista a grandes portais de notícia do nosso país, incluindo o Globo, não é isso, Gabi? Ao Globo, que é pré-candidato ao governo do estado e, pasmem, quem será que o Washington Reis quer como vice, Felipe? Quem? A própria aproximação, né? O Vladimir Garotinho. Pois é, Reis cantou a bola mais uma vez, que vai ser, né? É pré-candidato a governo do estado e quer Vladimir como vice. E isso você viu em primeira mão há 2 meses atrás aqui no jornal A Voz de Campos, com exclusividade. Vários portais soltaram a notícia, mas o vídeo, a entrevista, tá aí, a prova. Exclusiva para a Rede Aurora e mais uma vez se confirma tudo que a gente veio construindo, que era simplesmente narrativa, possibilidades até então, agora 100% confirmado. E eu quero a sua opinião primeiro, né, sobre essa aproximação de Washington Reis, Wagner, com o prefeito de Campos, e depois a gente entra nos próximos assuntos que envolvem todo esse imbróglio, né, no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu só discordo quando diz que é uma aproximação recente. Eles já tinham afinidade de outros tempos, né? A família Garotinho com a família Reis lá, né, de Caxias, eles já tinham uma certa proximidade, né, em termos de aliados políticos. Então, não vejo como novidade. Como também não vejo como novidade a possibilidade do prefeito Vladimir ser candidato a vice do Washington Reis, até mesmo porque a gente sabe, muito se especulava no passado de que a briga política entre o Bacelar e o Vladimir se tratava de uma briga pelo município de Campos. Eu falava assim, gente, a briga
Não é aqui em Campos, vocês estão equivocados. A briga tinha acabado de acontecer a eleição, onde o Castro se elegeu a governador, né? Depois um mandato dele mesmo, sem ser aquele mandato tampão. E eu vou dizer assim, gente, a briga já está para 2026. Porque se você pegasse e fizesse uma análise muito fria ali da situação, não tem nomes na linha sucessória ali. Não tinham nomes. Entendeu? Tanto é se você pegar o que tem de quem já está no cenário com nome de impacto é o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, e o Washington Reis, que figura na Baixada Fluminense fortíssima. E aí você pega nomes novos, porque ainda que cai pro lado do Eduardo ou cai pro lado do Washington, também tem questão de tempo de mandato. Posteriormente, quem faz? Os caciques estão ficando mais velhos. Então, novos nomes são necessários surgir no cenário. Então, o então presidente da Câmara, o Rodrigo Bacelar, lança o nome dele, costurou muito bem lá com o Cláudio Castro, soube fazer o jogo dele, e do lado de cá a gente tem o Vladimir com o Washington Reis. Então não era uma coisa que tá causando estranheza hoje. Nada, era uma coisa que já se desenhava lá atrás. E entendeu? Isso vai de encontro com o nosso próximo tópico, justamente porque a exoneração não foi uma surpresa, é isso, Felipe? Conta pra gente. Dado a percepção, né? A demissão do Washington Reis, embora tenha sido um ato de grande impacto, já era esperado nos bastidores da política fluminense. A grande relação com Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj e pré-candidato de Castro ao governo do estado, estava deteriorada há meses. E não só com tudo isso que o Wagner trouxe aqui, essa tensão também se tornou pública após Reis anunciar reduções de tarifas de transporte de forma unilateral, constrangendo ali um pouco, digamos assim, o governador Cláudio Castro, que, segundo relatos, não teria sido comunicado previamente. E esse episódio, somado a essas articulações de Reis para o ano que vem, que já vinham há um bom tempo, criou um clima de desconfiança insustentável, tornando a sua permanência no cargo uma questão de tempo. Felipe. A discussão entre Rodrigo e Rosenberg. Rodrigo e Rosenberg. É o irmão do Washington. Aqui também é deputado estadual. Aí a gente chega no terceiro ponto que ajuda a criar ainda mais o clímax de toda essa questão que a gente está trazendo aqui hoje. Por quê? A crise transbordou para o plenário da Alerj dias antes da exoneração. Durante uma sessão, o deputado Rosenberg Reis, do MDB, irmão de Washington, defendeu o secretário e atacou Bacelar, afirmando que era ele e não Castro quem de fato governava o estado. É isso, Felipe? Isso. A resposta de Bacelar foi imediata e cortante, que gerou especulações sobre esse racha na base aliada. E a gente tem um vídeo pra gente entender essa discussão? Vamos ver, Josiel, na tela. Vim, e como o senhor que comanda mesmo o Estado, o senhor está falando dirigido para mim? Sim, senhor também. Pode instruir seu irmão da maneira que lhe couber. Mas deixa eu terminar. Deixa eu terminar, presidente. Eu não dei a parte pro senhor. Seu irmão manda no Estado do Rio. E o senhor é o xerife do Estado, presidente. Se o senhor manda no Estado, o senhor não manda no meu mandato. O senhor não manda no meu mandato. Vou cortar teu microfone. Pode com a rádio. O senhor vai pedir verificação? Então vamos abrir o painel, por favor, e vamos pro voto aberto. Eu quero encaminhar enquanto propositor do encaminhamento. Por favor. Conclua então. Conclua, por favor. O senhor está fazendo ataque pessoal. Comigo não vai, não. Me confunde com o Cláudio Castro, não. Comigo você não vai confundir, não. Acabou, não. Quem vai decidir é o plenário. Ele é soberano. Diferente de você e de seu irmão que não respeita o parlamento, aqui é soberano, que todo mundo decidir. Verificação. Todos aprovam, gente? Podemos levar os dois ofícios para ser apreciado? Todos aprovam, permaneçam como estão? Aprovado, verificação. Vamos abrir a votação em painel. Por favor. Você já encaminhou o voto contrário e falou inclusive que vai pedir ao seu irmão para não vir, desrespeitando o parlamento. O senhor já encaminhou. Vamos abrir a votação.
Olha, tá aí, e vale a gente ressaltar, né, para você ter um pouco mais de contexto, que esse embate ocorreu durante a aprovação da convocação de Washington, então secretário, para depor em uma CPI, o que intensificou ainda mais a animosidade, que palavra chique, né? A animosidade, o famoso racha entre os grupos. E aí, a gente passa para o próximo ponto, que é o ápice desse racha entre os Reis e Bacelar mais Castro. Por quê? Bacelar assume o governo na semana passada e logo de cara exonera Reis. Conta pra gente, Felipe. Então, com o Cláudio Castro em viagem ao exterior na última semana, Rodrigo Bacelar assumiu o governo interinamente e não hesitou em usar o poder. Em uma edição extra do jornal, do Diário Oficial, né, Bacelar assinou a exoneração de Washington Reis, justificando o ato como uma resposta de insubordinação do secretário. Exatamente. E em entrevista, Bacelar foi direto. Abre aspas. Não posso ter como secretário alguém que é insubordinado a mim, que fala mal comigo. A decisão foi uma demonstração de força de Rodrigo. Você concorda com isso, Wagner? Se perguntar a minha opinião, para mim foi uma jogada ensaiada entre Rodrigo e Cláudio Castro. Para mim foi jogada ensaiada. Ó, eu saio, você vai lá, exonera o cara e segura tudo. Avaríamos? Não, seguro. Acabou, tá resolvido. Entendeu? Pra mim foi jogada ensaiada. Ele já queria fazer, o Cláudio não queria fazer por ele mesmo. Conforme eu já cansei de ver, o Cláudio Castro lava as mãos de muitas coisas aí, ele mesmo não faz. Então, pra não ficar na conta do Cláudio Castro, ele... Não, eu saio e você faz. E o Bacelar, muito seguro do que estava fazendo, falou, ele vai manter minha palavra. Em entrevista, você pode ver que existe uma entrevista depois, ele diz, não, o Castro vai manter o que eu fiz, se não mantiver, quem tá fora sou eu. Entendeu? Se ele assumiu interinamente, todas as atitudes do governador em exercício também poderia ser desmoralizada dessa forma, voltando atrás da palavra do... Eu vi algumas notícias aí que diziam que o Castro voltaria atrás. Mas pelo visto isso não... Foi só para poder fazer um engajamento. Sobre isso. É possível. Que a gente vai falar agora, né, Felipe? As especulações, a reação dos bolsonaros e a decisão final de Castro. Pois é, como o Wagner adiantou aqui... Não sabia não. Essa... a gente finge que foi combinado também. Essa exoneração, gente, gerou um verdadeiro terremoto político. Por quê? O Washington declarou ter sido pego de surpresa e soube da demissão pela imprensa. A família Bolsonaro, através do senador Flávio Bolsonaro, teria se posicionado rapidamente, não é? Condenando a demissão e pedindo supostamente a Castro que a revertesse, afirmando que Reis é uma grande liderança e que seria importante continuarem juntos. A pressão colocou o Cláudio Castro no centro da crise. Pois é. Tudo que ele não queria, né? Tudo que ele não queria. Após seu retorno, em uma publicação nas redes sociais, o governador classificou a forma de exoneração como desrespeitosa, mas afirmou que a demissão estava nos planos e que se manterá. E é exatamente isso que a gente está vendo aí na tela agora. Olha, vale a pena a gente frisar aqui algumas partes. Abre aspas. A demissão do secretário vinha sendo tratada e discutida nas últimas semanas, por conta de suas sinalizações desalinhadas ao nosso grupo político. Ela já estava em minha previsão e seria realizada após o retorno das minhas férias. Mas esse fato não justifica o ato intempestivo e desrespeitoso do presidente da Alerj em exonerá-lo sem a minha aprovação ou sem dialogar com os campos políticos
da nossa base. Mantenho exoneração, mas esse assunto será discutido pelos presidentes de partidos do nosso campo político, já que a sucessão ao governo é um projeto de um campo político e não de um desejo pessoal e descoordenado. O que você acha, Wagner, dessa opinião do governador Cláudio Castro? Rapidamente, 1 minuto. Morde a sopra. Tipo assim, olha só, vou manter, tá? Vou manter. Mas aqui, ó, você fez errado, não é assim que a gente faz. Mas manteve. No final, todas as palavras deles do desacordo com a postura do Rodrigo não corresponde com o ato final, que é o quê? Manter a exoneração. Se de fato ele não concordasse com o que foi feito, conforme chamou o ato de desordenado, se ele de fato, se ele tivesse essa certeza e se ele tivesse pulso, certo? E se ele de fato não soubesse, ele teria voltado o cara. Agora, uma pergunta, aproveitando a oportunidade. A CPI nessa história toda, que era o motivo central ali, apagou, né? Sumiu na história. Sumiu na história. Na realidade, ele pode ser convocado agora como ex-secretário, como secretário não mais. Isso. Né? Mas o que aconteceu no dia o irmão dele se posicionou até muito bem, porque o irmão dele acusa a CPI de como que eu vou dizer, forçação de barra para poder prejudicar o irmão. Por quê? Assuntos, né, muito mais espinhosos do que a questão do transporte ocorreram no âmbito da esfera estadual e nada foi feito. Ele mencionou bem do CEPERJ. Nunca mais se falou em nada do CEPERJ. Não se criou uma CPI para apurar o que aconteceu no CEPERJ. Entendeu? Então, calma aí. Vocês não apuraram nada disso aqui agora e agora estão querendo condenar o meu irmão aqui, fazer isso aqui. Então, ele ponderou muito bem e o irmão, lógico, protegeu o outro, enquanto quem está do lado de cá, que tem os planos dele, vê na CPI um enfraquecimento do Washington Reis. Então, vou fazer, tá? Perfeito, tá aí a opinião do Wagner. E agora a gente pula para os bastidores da Câmara. É isso, Josiel? Vinheta, pode rodar. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, os bastidores da Câmara dessa semana tá bem curto, tá bom? A gente só vai trazer aqui um panorama para você ficar por dentro de como tá a atual disposição da nossa Câmara. Mas antes eu quero dar o meu boa noite aqui para um amigo muito especial que está assistindo o jornal e comentou aqui com a gente, o Gomes Campista Júnior, mandou um boa noite e parabéns pelo programa a todos da bancada. Pois é, quem também tá com a gente é o Átila Barbosa. Boa noite, só fera nessa bancada. Manda um alô pro povão de Campo Limpo, Mineiros, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande e Boa Vista. Não preciso nem ler mais que eu já decorei. Boa noite também pro Wagner, desejou aqui o Átila Barbosa. Boa. E o Borges Mendes já tá com uma opinião aqui mais controversa, né? Mais espinhosa também, como você gosta de dizer, Wagner, que a Codenca teria virado máquina de arrecadação. O que você acha disso? Um minutinho só pra gente não deixar o Borges Mendes aqui no vácuo. Mas, de fato, a Codenca, ela é responsável por gerir, né, diversos segmentos do nosso município. Para ser de modo genérico, tudo que diz respeito à exploração do solo do nosso município, exploração comercial do solo do nosso município, passa pela Codenca. Aí são dois pontos distintos. A arrecadação, ela existe, é prevista e amparada por lei. Agora, se em contrapartida as melhorias a quem está debaixo do teto da Codenca vão existir ou não, aí é outra história. Então são dois pontos distintos. A cobrança, ela é prevista, tá ali, conforme já foi dito aqui. Agora, se vai ter algum retorno
para quem é permissionário, no caso, né? Porque você pegar os cemitérios, Codenca, o camelódromo, Codenca, mercado, Codenca, rodoviário, Codenca. E você acredita que haverá esse retorno para o mercado, principalmente, que foi o foco aqui das nossas matérias? Mas o prefeito anunciou, enquanto eu estava lá ainda, a construção do novo mercado municipal. Se de fato isso acontecer, e aí não depende muito da Codenca, eu acho que vai ter melhoria sim. Perfeito, entendeu? Perfeito. Tá aí então a resposta para o Borges Mendes e a opinião do nosso comentarista aqui hoje, que já esteve nessa posição, né, de supervisor. Qual que é a supervisor de mercado municipal. Supervisor do mercado municipal. Olha, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, os bastidores da Câmara traz as mudanças que aconteceram na Câmara de Vereadores daqui de Campos, junto com o recesso parlamentar. Felipe. Isso. Campos decidiu devolver. Não, esse fica para a próxima semana. Tá. O Jornal Voz de Campos vai mostrar para quem está assistindo a atual disposição da Câmara, quem sai e quem entra. Na tela, José. Atualmente está composta da seguinte forma. Da esquerda à direita do seu vídeo estão os vereadores Bruno Pezão, Pastor Marcos Elias e Doutor Maninho. Cassiano Tavares, Paulo Cotié, Professor Marcelo Feres e Juninho Virgílio, líder de governo na casa. Marcione da Farmácia, Marquinho do Transporte, Cabo Alonsimar e Dudu Azevedo. Maicon Cruz, Tamires Rangel, Professor Weiner e Sub Jackson. Nildo Cardoso, Doutor Abdo Neme, Ciro Rocha e Luciano Riulu. Marquinho Bacelar, Dandinho de Rio Preto e Rogério Matoso. Na mesa diretora, compõem o presidente Fred Rangel, o vice Silvinho Martins e o primeiro secretário Anderson de Matos. 2 vereadores irão deixar a Câmara. São eles, Professor Weiner, que nesta semana já retornou à Secretaria de Gestão de Pessoas e Governança Digital, e Nildo Cardoso, que em agosto assume o SEASCAM. Quem assume as cadeiras deixadas são a segunda suplente do PP, Neia Terra, e o suplente do PL, que, pela ordem, é o ex-vereador Beto Abençoado. De volta, e agora a gente também consultou os vereadores, não é isso, Felipe? Isso. E a equipe dos bastidores da Câmara consultou os vereadores para responderem e fazerem parte dessa base da oposição e se são independentes. Exato. Olha, você vai conferir agora então a disposição oficial da Câmara. Quem é base, quem é oposição e quem é independente. Na tela. O jornal A Voz de Campos consultou os vereadores e obteve a seguinte disposição da Câmara da nossa cidade. São 20 vereadores de base, contando com os 2 que estão deixando o Legislativo, 3 vereadores de oposição e 2 independentes. Na base, atualmente está o vereador Ciro Rocha, que deixou a oposição. Oposição atualmente formada pelos vereadores Rogério Matoso, Dandinho de Rio Preto e Marquinho Bacelar. Os vereadores independentes são Maicon Cruz e Tamires Rangel. E essa será a disposição da Câmara de Campos após a posse dos suplentes, ao que tudo indica. 20 vereadores de base, 3 de oposição e 2 independentes. Tá aí, essa então vai ser a futura formação da Câmara, já é a atual, né? Mas será mantida com a posse dos 2 suplentes, né? A Terra, que assume amanhã, e em agosto o suplente aí do PL, que assume a vaga que será deixada por Nildo Cardoso, que assume o SEASCAM.
Olha, o nosso jornal A Voz de Campos vai chegando ao final nessa quinta-feira e eu quero aqui agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente durante essa hora, não é? Nessa tarde, nessa noite de quinta, pelo Instagram, @Voz de Campos, pelo Facebook da Rádio Aurora ou pelo nosso YouTube, @Voz de Campos. Claro, você aí que está nos assistindo pela TV Aurora também, não é? Te agradeço pela sua companhia e, Wagner, 1 minuto, suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo hoje. Nada, Pedro, agradecer mais uma vez o convite, aqui o Felipe aqui, bancada de peso. Não é porque nós estamos pesados, tá? Porque de peso é dado o grau de cada um aqui. E estamos aí, entendeu? Precisando, só chamar. Como eu te falei, semana que vem eu não consigo vir, porque tem outros compromissos. Mas na outra nós vamos estar aqui, gemando querer mão de obra grátis. Cá estou eu. Perfeito. Felipe, também obrigado. agradeço muito. Considerações finais. Pode divulgar aí o Papauá na rede, que tem tempo ainda. Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Amanhã estaremos junto pela Zoom Aurora. 4h30 da tarde, a gente vai anunciar aqui todas as novidades. Isso. Fala aí. Tem bastante coisa vindo por aí. De qual coisa programa? boa. Zoom Aurora. Repete mais uma vez, que eu não posso falar. Zoom Aurora. Pela terceira vez. Zoom Aurora. Amanhã, 4h30 da tarde. E quarta-feira, toda quarta-feira tem o quê? Papauá na rede. Isso aí, 4 horas? 4 horas. 4 horas em ponto. Olha, na semana que vem, né, quinta-feira, 6 horas em ponto, como sempre, eu e o Felipe retornamos aqui com um convidado especial, como toda semana, com todas as notícias também da política, da saúde, da polícia, de tudo aí que for foco, do que for válido nós trazermos aqui, for relevante para a população na próxima semana, tá bom? Toda quinta-feira tem Jornal A Voz de Campos e a gente tá junto nesse mês de julho cobrindo o recesso do nosso diretor Germando Santos. Até amanhã com Zoom Aurora e até semana que vem com mais uma edição do nosso jornal. Tchau, tchau.